estamos chegando até você com a série Efésios e hoje eu quero compartilhar com você Efésios capítulo 3, no verso 14 e 15, que diz o seguinte: por causa disto me ponho de joelho perante o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome. Olha só, nós estamos aqui falando nessa série sobre a carta de Efésios, essa carta que dá para nós um entendimento grande sobre a formação da igreja e os gentios e judeus, então, fazendo parte dessa grande estrutura, desse grande organismo vivo, como eu chamo, que é a igreja do Senhor Jesus. E aqui é justamente isso que Paulo fala, ele dobra os joelhos, ele começa agora uma oração, não é, pela igreja, e ele faz essa citação, em nome de Deus o Pai, não é, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda, olha só, tanto nos céus como na terra, toda a família divina, ela se chama, né? O que Paulo está dizendo. Eu quero falar um pouquinho justamente sobre isso, a importância de nós vermos, né? De nós entendermos que fizemos parte desse organismo vivo aqui na terra. Nós fizemos parte da igreja do Senhor Jesus. Então, nós precisamos entender o que é a igreja, né? E nós já vimos aí para trás, não é, que Paulo fala que pela multiforme sabedoria de Deus, nós já vimos em outros vídeos, né? O que é a multiforme? Deus tem várias maneiras de trabalhar. Deus, ele não está numa caixinha só, né, que age daquele jeito, daquela maneira apenas, não. Deus, ele tem o seu jeito de trabalhar, a sua maneira de trabalhar conosco aqui na terra, não é mesmo? Então, através dessa a sabedoria extraordinária de Deus, não é? Ele formou, ele já planejou a igreja dele para esse tempo, a igreja do Senhor Jesus, não é? Do qual, como diz aqui o texto, né? Toda a família no céu e na terra se chama, é dele, a igreja é dele. E eu queria falar um pouquinho sobre a importância, não é? Textos para trás nós já vimos que Paulo ensinando que nós somos co-herdeiros, não é? O que significa co-cidadão? Em outros textos ele fala que nós somos concidadão, né? Um dos outros, né? O que significa isso? Significa então que eu, como membro ativo da família de Deus, eu como membro ativo desse organismo vivo, tudo que eu faço, tudo que eu digo, a maneira como eu faço as coisas, como eu me coloco diante das pessoas, diante de Deus, tudo que um membro faz, não é? A maneira como eu vou interagir dentro do corpo vai influenciar esse corpo. Então, nós somos interdependentes, nós dependemos um do outro. Esse corpo, não é? Para ele crescer aí, ó, saudável, nós precisamos olhar ele num todo, mas nós precisamos ver que eu, como um membro ativo desse corpo, o que eu faço pode influenciar diretamente o corpo, seja positivamente ou negativamente. Então, nós precisamos ficar atento nesse detalhe, não é mesmo? Às vezes nós não temos noção, não é? Do que significa isso. Às vezes nós falamos qualquer coisa, nós temos comportamentos totalmente aí, ó, contrários à palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. Às vezes estamos em ambientes até distantes, não é? Ali do conjunto aonde nós nos juntamos como igreja, mas nós precisamos saber que isto vai alterar o funcionamento do corpo. Muitas vezes o corpo padece porque a gente não sabe, mas tem membros desse corpo que estão agindo de maneira que não é o melhor, não é o correto, não é a forma que Deus deixou na sua palavra. Então nós precisamos entender que, como aí ó, membros dessa família divina, da igreja do Senhor Jesus, aquilo que eu faço pode abençoar ou pode, vamos dizer, prejudicar o corpo como um todo, não é? Eu costumo dizer, se eu bater aí, ó, com esse dedinho de mindinho, esse pequenininho aqui, ó, e machucar, e eu não tratar,
Esse ferimento começa a machucar a mão, daqui um pouco ela traz, esse ferimento pode trazer aí danos para o meu braço, e se eu não cuidar, afeta o corpo inteiro. Então nós precisamos entender essa interdependência que nós temos aí no corpo de Cristo, né? Eu preciso cuidar daquilo que eu falo, daquilo que eu faço, porque eu faço parte da família de Deus, eu faço parte do corpo de Cristo. Deus te abençoe e até o próximo.